falava. Platão foi um grande ponto esquerdo da Grécia. Ele dizia o seguinte, quando acabavam os jogos, ele dizia o seguinte: olha, se você não assumir a direção do seu país, se você se negar ao chamado público, será governado por gente ruim, por ladrões, vagabundos, sem vergonhas. Então, eu e o Ciro temos interesse público. A maioria desses caras tem interesse de barganha, para você entender bem aqui no baixo clero que a gente está conversando aqui, que se não fosse o baixo clero, não existiriam os papas para roubar ou coisa parecida. Isso em todos os sentidos, não é só da religião católica, não. Aliás, o próprio Papa falou assim: estão querendo me matar aqui, porque ele está pegando os caras que estão tomando dinheiro do Banco do Vaticano. Ele falou: estão querendo me matar aqui. O outro deu no pé antes de morrer. Um durou um dia. Isso tem em tudo quanto é lugar. Roubalheira tem em tudo quanto é lugar. Até na religião, até em nome de Deus, esses caras metem a mão na grana, isso é uma coisa natural. Agora, mas não devia ser, né? Porque é um dos mandamentos, inclusive, da minha religião, que é a religião católica: não roubarás. Mas o que tem de gente surda para isso na política não está no gibi. Bom, eles pulam esse mandamento e pulam outros também, né? Se tivesse mandamento de caráter, então, pulariam na hora. Agora, vamos discutir uma coisa prática aqui. Como é que pode um país com 210 milhões de habitantes, se a gente pensa primeiro no nosso povo, né? E depois vai pensar no que o país serve numa economia globalizada para que alguém invista aqui? Porque o cara quer investir e ter lucro no país, que ele investe, ele quer ter lucro. Ele não vai investir de graça porque ele gosta da gente. Não, isso é uma economia globalizada. Mas pensando primeiro no nosso povo, como é que o consumo do brasileiro pode ser tão pouco? O brasileiro não tem dinheiro para comprar o que você tem para vender aqui. Agora é por causa da estagflação que o povo não tem dinheiro, a carne está lá e o açougueiro tem que dar uma Ferrari para o cara comprar 1 quilo de carne de segunda, porque senão não vende. O povo não tem dinheiro para comprar. E assim vai continuar. Mas o poder de compra do brasileiro, desde meados de 70, quando o Brasil chegou a crescer 12% e hoje cresce 2%, ridiculamente, não vai crescer nada no ano que vem, né? Desde meados dos anos 80, o Brasil cresce ridiculamente, mas de uma forma ridícula e inaceitável. Essa é a grande realidade. Ver o Lula dizer que fez milagre econômico, fez coisa nenhuma, milagre econômico. Eu disse a ele, quando ele pegou o Brasil, ele deu uma sorte tremenda dos bancos lá fora quebrarem com aquela roubalheira e a gente ter saneado os nossos bancos aqui depois aquele vergonhoso escândalo do Banestado. Então, eu disse a ele num canal livre: parece que o senhor descobriu o Brasil, presidente. Cabral descobriu o Brasil. O senhor deu uma sorte de pegar o mercado internacional arrebentado e o Brasil passou a ter confiança porque estava saneado com a sua parte bancária. E aí deu sorte o Lula em cima disso. Depois tem Petrolão, Mensalão, que o Moro desmoralizou, julgando mal o presidente Lula. Por isso que eu acho que o Moro não é o Batman, ele é o Coringa. Quem acabou com as investigações muito boas da Polícia Federal foi o Sérgio Moro. Ele julgando mal o Lula, ele aliciou toda a canalha que podia ter ido para a cadeia ou ficado na cadeia e nunca mais ter saído de lá. Esse é o Sérgio Moro, que os caras chamam, que ele se auto-intitula anticorrupção. Ele simplesmente fez crescer a corrupção no Brasil e desmoralizou o combate à corrupção. Isso é coisa para o Ciro falar depois, porque em nível presidencial não estou mais aí, o Ciro vai falar. Mas por que o brasileiro consome tão pouco com uma carga tributária tão alta? Aqui em São Paulo, o que se aumentou a carga tributária, se o cara ficar sabendo da carga tributária que o governo aumentou aqui, é uma coisa impressionante. Então, tudo que você vai comprar é muito caro. Desde o alimento, um carro aqui, um Fusquinha, custa mais que uma Mercedes lá fora. 1 quilo de arroz aqui, dolarizado, custa muito mais do que lá fora, feijão. Então, o brasileiro consome muito pouco. Mesmo se a situação econômica fosse boa, com esse sistema econômico, tudo é muito caro para o brasileiro. Se a gente tivesse numa baita, numa boa, com crescimento, de 6%, 7%, que seria razoabilíssimo hoje em dia, você continuaria comendo mal, você continuaria pagando caro o carro que você tem, você continuaria pagando caro o remédio que você tem por causa da carga tributária. E também por essa gastança indiscriminada desses governos que arrecadam muito,
arrecadam pra caramba e ninguém reclama de arrecadar. E gastam mal com emenda parlamentar, com orçamento secreto e daí por diante. Então, duas reformas necessárias, a tributária e a administrativa. Ninguém fala nelas. Ninguém fala nelas. Então, mesmo o Brasil numa boa, o custo de vida do brasileiro é mais caro que qualquer lugar do mundo. O cara não consegue comprar. Agora a gente está numa crise desgraçada, é de miséria. Mas se o Brasil tivesse bem, ainda estaria mal, porque o povo não tem poder de compra pelo que ganha e pelo que paga de imposto. É mais ou menos isso, Ciro? Explica isso de uma maneira fácil da gente entender. Olha, sem dúvida, a sua percepção é muito inteligente, você sempre é modesto de coisa, e você ainda tem o maravilhoso dom de comunicar direto ao povo, coisa que eu tenho pedido a Deus para iluminar a minha palavra, porque eu estudo muito e acabo ficando com o cacoete da minha leitura e tenho livros escritos explicando exatamente isso. Mas vamos pegar aqui, a sua pergunta é muito inteligente e vai ao ponto novamente. Veja, o consumo da população, o consumo das famílias é o mais importante motor para fazer uma economia crescer. Ninguém precisa ser economista para entender isso. Se as famílias consomem mais fartamente, o comércio vende mais. Se o comércio vende mais, contrata mais gente, gera mais emprego e encomenda mais da indústria. Se a indústria recebe mais encomenda, para fazer mais encomenda, ela contrata mais gente e compra mais matéria-prima que também enriquece. Então, o principal motor de uma economia é o consumo das famílias. No Brasil, o egoísmo e o financismo, ou seja, a especulação financeira, são tão egoístas e compraram os políticos, compraram o poder. A presidência da República Brasileira está vendida para esse pequeno grupo de poderosos e eles rasgam essa lição básica da economia. Então, de onde é que vem o consumo das famílias? O consumo das famílias vem de emprego, renda e crédito. Como é que está o emprego? O pior desemprego da história brasileira estruturalmente. Vai ali 15, vai para 14, vai voltar para 15, etc. e tal. O pior desemprego aberto da história do Brasil. E não começou com o Bolsonaro, irmão querido. O desemprego explode para 11% com o PT no governo. A gente tomou notícia disso. Então, agora está em 14,5%. Então, desemprego, o maior da história. Renda, o salário mínimo como sintoma, como termômetro da renda, é o pior poder de compra dos últimos 16 anos. Mas a precarização do trabalho, a precarização significa o seguinte: 40 de cada 100 trabalhadores, você que está nos ouvindo, trabalha hoje sem proteção de nada. E está obrigado, se você estiver trabalhando no aplicativo, eu estudo muito essas coisas, você está trabalhando entre 60 e 70 horas semanais, sem garantia de absolutamente nada agora, e você leva 2 pilas, 3 pilas para casa, está ainda achando que é feliz, põe aspas nisso, pela tragédia da sua vizinhança. Mas nós vamos ficar velhos. Nós vamos ficar doentes, nós vamos ficar incapazes de trabalhar, pois nós estamos mandando 40 de cada 100 brasileiros para uma velhice sem proteção de absolutamente nada. Então, emprego destruído, renda destruída e o crédito, 63 milhões e 700 mil brasileiros humilhados no SPC, meu irmão. Emprego e renda vem depois que a economia volta a crescer. Sabe quantos anos faz o Brasil não cresce, Datena? 10 anos. É a primeira vez em 120 anos que o Brasil passa uma década inteirinha, 2010, 2020, sem crescer absolutamente nada. E nasce 2 milhões de bebês. E não tinha vírus aí. Não tinha vírus. Já estou descontando o vírus. Já estou descontando o vírus. E agora nós tivemos um ajuste estatístico, 2021, não é? Mas 2022 já está comprado, crise de novo. Estagnação econômica de novo, desemprego em alta de novo, juro explodindo de novo, falência, quebradeira de novo. Não é? De novo. E a gente precisa olhar, porque 10 anos permite que a gente faça um raciocínio. Qual é o raciocínio? Quem são os responsáveis por esses 10 anos? É a nossa própria história, não precisa acreditar em mim. 10 anos é o seguinte, é 2 de Bolsonaro, que piorou tudo, não resta a menor dúvida, 2 anos de Temer e 6 de PT. Aí o Lula quer que a gente esqueça tudo isso, não fala nada, não se compromete com nada, não assume responsabilidade de nada, mas quem produziu essa crise profunda, estrutural, de modelo no Brasil, foram eles. Bote por cima disso a ladroeira e a corrupção e está aí a explicação por que o povo revoltado escolheu um cara como o Bolsonaro. 70% do eleitorado de São Paulo, do Rio, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, estados politizadíssimos, do nosso norte, do centro-oeste brasileiro, votaram no Bolsonaro.